chega ao seu final uma das grandes franquias da Netflix. A gente está falando de 365 dias finais. Graças a Deus acabou essa franquia. Uma trilogia de filmes com bastante polêmica, muitas cenas de sexo e pouca história. Mas será que esse terceiro filme melhorou um pouco essa história? Conseguiu salvar em relação ao enredo de 365 dias? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para fechar a franquia de 365 dias, trazendo o terceiro filme aqui, uma análise desse terceiro filme, 365 dias finais. Uma das franquias polêmicas da Netflix que traz muito sexo e sempre que tem um lançamento de um desses filmes, alcança rápido e fácil o top 1 das mais assistidas. Mas será que isso acontece por conta também dos livros que foram lançados e que trazem uma legião de fãs que leram esses livros e trouxeram aqui para o audiovisual aquilo que as páginas já falaram antes? Será que isso tudo não está ligado? Porque realmente os filmes, na minha opinião, ficaram devendo demais. E aí vamos comparar um pouquinho o final do que a gente assistiu do filme que lançou agora na sexta-feira com o final também que os livros já trouxeram pra gente, para saber se houve alguma diferença aí em relação a essas histórias, da forma como a Netflix trouxe pra gente. Lembrando que, como a gente vai falar de um filme específico, de uma franquia, desse terceiro filme, a gente vai falar com spoilers para poder trazer uma análise mais aprofundada para vocês. Então aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, no Séries em Série, caso você seja novo por aqui. Aqui a gente traz dicas toda semana de séries e filmes, para você colocar sempre na sua lista. E já deixa logo o like aqui nesse vídeo, para que possa engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. Vamos lá falar de 365 dias finais, vamos ver o que a sinopse desse filme trouxe aqui pra gente. E esse terceiro filme nos traz novamente o triângulo amoroso que se formou lá no segundo filme, que traz aqui a história da Laura com o Máximo e terceiro elemento, que é o Nátio. E a falta de confiança no seu relacionamento e as investidas de Nátio fazem com que o casamento da Laura com o Máximo esteja extremamente balançado, esteja realmente por um fio. E agora a Laura vai precisar de um tempo para colocar o seu coração no lugar e para poder pensar qual o rumo amoroso que a sua vida vai traçar daqui para frente. Uma história que mantém o mesmo esqueleto de sucesso que os outros filmes já trouxeram aqui pra gente. Uma história amorosa, mas que traz muitas cenas calientes, muitas cenas de sexo e pouca história. Mas preciso confessar que para esse terceiro filme, a gente teve uma pequena melhora em relação a 2 pontos. O que acontece é que nesse filme, assim como no primeiro, e bem diferente do que foi o segundo, existiu um propósito a ser alcançado dentro da história e principalmente pela personagem Laura. E o segundo ponto, que é muito importante, é que nesse terceiro filme, nessa terceira história aqui da franquia, a Laura não morreu e ressuscitou, né? Porque vamos combinar, essa menina, o que tem de 7 vidas aí, que parece uma gata, de tanto que morre e volta, não tá no gibi. Agora, quando a gente pensa nesse filme como sendo um filme de romance, romances quentes, né? Que trazem muitas cenas de sexo, a gente traz que existiu um propósito em relação à vida da Laura, sim. Ela realmente passa por um momento ali conturbado em relação ao seu casamento e ao terceiro elemento ali, que é o Nátio, que aparece na vida dela, e o quanto que ela precisa parar e se autoanalisar para entender como que vai ser o segmento da vida dela, o que ela vai optar em relação daqui para frente. Mas calma, o filme deu uma melhorada sim, mas daí para ficar um filme bom, precisa aumentar, crescer muito em relação ao seu enredo. Tá certo que a gente está falando de um filme de romance, mas mesmo se tratando de um filme de romance, a história tem que se aprofundar em relação àquilo que são os sentimentos dos seus personagens. Principalmente nesse terceiro filme, se falando da Laura. E mesmo assim ela se mantém muito superficial.
Vou fazer um breve resumo aqui do que foram essas 2 horas de filme aqui para que a gente possa entender um pouco melhor do que aconteceu. O filme começa ainda com a Laura sentindo o que aconteceu lá no segundo filme em relação a ela ter levado um tiro e ela não poder realmente seguir ainda uma vida normal, então ela está em recuperação. E mesmo com tudo isso acontecendo, o Máximo sabe que ela não pode ter relações por conta disso que aconteceu, mas ela está já subindo pelas paredes em relação a essa vontade dela, a esse desejo que ela tem, principalmente sabendo qual é a história do marido em relação aos desejos que ele tem em relação a ela. E ela passa a tentar procurar o Máximo em muitos momentos, o que muitas vezes o Máximo pensando nela, eles não conseguem chegar nesse finalmente. Até que a Laura entende sim que já está melhor, ela dá um tapa no visual, muda um pouco e ela provoca o Máximo até que ela consiga fazer sexo com ele. Só que esse é um pontapé inicial para que ela comece a ter um turbilhão dentro da sua cabeça, já que ela está com seu marido, ela passou por um momento de muita necessidade e de recuperação, mas ela não consegue tirar o Nacho da sua cabeça de forma alguma. E o Máximo começa a perceber isso. E por conta disso, o casamento deles começa a entrar em crise. E a Laura simplesmente mergulha no seu trabalho. E tudo isso acontece na primeira metade do filme. Então, muitas cenas calientes, muitas cenas de sexo. E esse pequeno resuminho já aconteceu, já passou mais da metade do filme, ou seja, para vocês verem como a história entra de forma bem superficial. Mas é aí que chega a segunda metade e as coisas ficam melhor, porque a Laura decide fazer então uma viagem de negócio, e nessa viagem de negócio, como obra do destino, ela acaba encontrando com o Nacho. Ora, vamos combinar aqui. Tanto lugar no mundo inteiro para ela fazer uma viagem de destino e os dois vão parar no mesmo lugar. Realmente é um destino muito bem escrito por esse roteirista para que os dois possam se encontrar num local assim completamente inusitado. E aí a Laura, por conta de tudo que está passando desse turbilhão, ela acaba fazendo sexo também com o Nacho. E aí é que a cabeça dela fica realmente mais em turbilhão. Ela não consegue raciocinar direito em qual rumo que a vida dela precisa tomar. E é nesse momento que ela para e ela faz uma viagem. Ela pede um tempo para todo mundo e ela faz uma viagem para colocar as ideias dela e o coração dela no lugar. E ela vai encontrar com os seus pais para que ela possa ter uma conversa franca com eles para entender realmente a qual rumo que ela tem que seguir na vida dela. E depois dessa autorreflexão e dessa conversa com os pais dela para tentar esclarecer um pouco a mente dela, ela resolve voltar. Claro que algumas coisas acontecem ali no meio, o Máximo dá uma pressionada, o próprio Nacho também dá uma pressionada nela, mas isso tudo faz com que ela busque esse retorno. Só que nesse retorno dela, ela de imediato já encontra novamente com o Nacho como motorista ali do táxi que ela está voltando. Ele se faz de motorista e faz com que ele consiga chegar até ela para que ele dê aquela última investida para tentar conquistar de vez ela. E ele traz ali de forma bem amorosa aquilo tudo que ele está em pensamento para conseguir conquistar a sua amada. Só que a Laura nem dispensa ele, como também não diz que sim. Ela simplesmente diz que ele vai ter que tentar ainda muito em relação ao amor que os dois sentem um pelo outro, mas que ela ainda está muito dividida. E por conta disso ela vai se encontrar com o Máximo. E quando ela se encontra com o Máximo, um novo diálogo acontece entre os dois ali, aonde o Máximo cita uma frase de muito efeito, dizendo que ele pode esperar que se a pessoa com quem ele está realmente ama ele, ela vai voltar para ele, ou seja, eles acabam conversando nisso. E ele faz uma pergunta para ela, que Laura, você realmente está voltando para mim? E essa pergunta fica sem resposta, porque o filme simplesmente se encerra nesse momento. Ou seja, fica totalmente no nosso imaginário, fica totalmente em aberto o que acontece no final dessa história. It's yours forever. Are you back, baby girl? E aí, pronto. Esse é todo o resumo desse filme de 2 horas que a gente trouxe aqui para vocês, com todas as informações que realmente acontecem, que são relevantes dentro dessa história.
Claro que existem outras informações que vão encher a barriga, que trazem algumas cenas mais calientes pra gente, umas cenas engraçadas da Laura com a amiga dela, então tudo isso faz com que o filme fique maior em relação a essa história, mas ainda assim bem superficial. E como essa história termina com essa informação em aberto, todos nós ficamos nos perguntando o que acontece então a partir daí. E é aí que a gente aqui do Séries em Séries foi recorrer ao livro para entender um pouco mais de como que essa história terminou no livro, para ver se esclarece um pouco, abre mais um pouco a nossa mente em relação ao que acontece daqui para frente. Será que a gente vai ter que ficar só no imaginário em relação a essa história? E é aí que a gente chega numa grande surpresa, porque o livro não deixa tanto em aberto essa história. O livro traz sim um final pra gente. A Laura, nos livros, ela acaba ficando com o Nacho. E sim, inclusive a história até tem depois uma continuação, que é o Felizes para Sempre, onde traz a história dela com o Nacho, onde eles têm um filho, inclusive, em relação ao posterior dessa história, mas que também deixa muita coisa em aberto para possíveis continuações. Então, o filme preferiu fazer de forma diferente, até porque nos livros, as pessoas que leram os livros causou muita discussão em relação aos fãs, porque tinha muita gente que defendia a história dos dois em relação a Laura e o Máximo, né? Defendia essa história principalmente pelo que aconteceu lá no primeiro filme e no primeiro livro. E quando a história se desencadeia para um relacionamento da Laura com o Nath, muita gente foi de encontro a isso. E a Netflix, pensando em não tentar dividir isso, acaba deixando uma história completamente em aberto aqui. E aí fica pra gente aquele questionamento, será que vai ter essa continuação em algum momento, algum dia? Tá certo que essa é uma história que fechou numa trilogia, a gente já sabe que não teria essa continuação, mas será que a Netflix pensa que lá no futuro alguém vai querer, de repente, comprar novamente trazer um final pra gente? E aí seguir o que o livro trouxe aqui pra gente? Ou não, vai deixar simplesmente em aberto para que nós, fãs que estejam acompanhando, os fãs que estejam acompanhando, que acompanham essa história, realmente fiquem em aberto em... ela pode ter ficado com o Máximo, ou pode ter ficado com o Nacho, e a Netflix simplesmente encerra aqui. E são por todos esses pontos que a minha avaliação específica para esse segundo filme vai ser de 2 estrelas. Sim, deu uma bela de uma melhorada em relação ao que foi o segundo filme. Na verdade, o segundo filme, pra mim, é o pior dessa franquia. Mas ainda fica devendo muita coisa, muita história, muita informação. Mantém muita ponta solta aqui pra gente. E se realmente foi uma história que se findou nesse terceiro filme, deixou muita coisa em aberto. Agora, se eu quero que tenha essa continuação, Netflix, pode parar por aí, porque simplesmente 365 dias não é uma franquia audiovisual que seja boa pra gente ter novas continuações. Já chegou até aqui, já fez o grande sucesso, finaliza por aí. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou desse final? Você curtiu? Você também acha que ficou muita ponta solta em aberto para continuações? Você também acha que ficou muito vago essa história? Você leu o que o livro trouxe ali pra gente? É novo essa informação em relação a esse final? Comenta aqui pra gente tudo que você tem de percepção e de teorias também para esse final, da forma como a Netflix trouxe pra gente, para que a gente possa trocar bastante. Então vem, comenta aqui porque isso engrandece demais o vídeo e também o nosso debate para a gente falar mais sobre 365 dias. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série e se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!